Olá pessoal, estou aproveitando a quarentena para colocar minhas contas em ordem. Mas eu logo percebi que para fazer isso bem feito, eu precisaria ter um registro preciso de cada uma das transações. E para isso eu adotei um sistema bastante simples, eu vou lhe mostrar. O sistema é esse aqui. Cada cor representa um tipo de despesa. Azul para alimentação, marrom para combustível, branco para telefonia e assim por diante. O sistema funciona assim. Na extremidade do cordel eu tenho a casa das unidades. Cada nó representa um valor numérico. Casa das unidades, aqui eu tenho um único nó, portanto corresponde ao número 1. No meio do cordel eu tenho a casa das dezenas, aqui eu tenho 3 nós, portanto corresponde a 3 dezenas, o número 30. E aqui no alto do cordel eu tenho a casa das centenas. Neste caso, 2 nós corresponde ao número 200. Então eu tenho uma despesa com alimentação nesta semana de 231. Você acha que esse sistema é pouco eficiente? Mas sabia que o maior império que já existiu nas Américas usava justamente os nós como controle administrativo? Alguns séculos antes de Colombo e Cabral chegarem às Américas, já existia aqui um povo vivendo na Cordilheira dos Andes que eventualmente veio a tornar-se um grande império. A tradição oral desse povo, transmitida de geração em geração através dos séculos, conta que lá no começo dos tempos, a terra era coberta por trevas. Então, de dentro do lago Colhassuio, emergiu o deus Viracocha. Para iluminar o mundo, ele criou Apu-Inti, o deus Sol, bem como a lua e as estrelas. A mitologia local relata ainda que, desse evento criativo, surgiu o primeiro casal, Filhos do Sol. Buscando um lugar apropriado para construir um templo a Inti, estabeleceram em Cusco, palavra da língua quichua que significa umbigo do mundo. Ali formou-se a grande nação dos Incas, cujos descendentes ainda hoje celebram suas tradições. Vivendo no Vale de Cusco, os Incas eram apenas um dentre muitos povos que habitavam a Cordilheira dos Andes. As tradições orais relatam que, certo dia, um dos mais poderosos povos da região, os Chancas, juntaram seu exército e marcharam contra Cusco. O rei Inca, diante do ataque iminente, fugiu, deixando seu filho Cusiupanqui para trás. Com destemor, talento militar e habilidade política, Cusiupanqui organizou as tropas incas, conseguiu o apoio dos Puracas e contra-atacou os Chancas, logrando grande vitória. A partir de então, reconhecendo sua vocação como grande líder, Cusiupanqui passou a ser chamado de Pachacutic, que na língua quichua significa reformador da terra. E grandes reformas ele fez, a começar por Cusco, onde largas avenidas foram abertas e grandes palácios, fortalezas e templos foram construídos.
foram surgindo obras monumentais caracterizadas por um novo estilo arquitetônico. Imensas pedras de granito eram cortadas para ocupar um lugar específico na construção. Isso, cada uma tinha forma e tamanho diferente, para que pudessem ser encaixadas uma a outra com tanta precisão e beleza que hoje essa obra de técnica e arte é considerada uma das grandes maravilhas do mundo. A pedra de 12 ângulos, que integra a parede de um palácio no centro de Cusco, é um bom exemplo do perfeccionismo da arquitetura inca. Animado pela vitória contra os Chancas, o jovem e ambicioso rei logo empreendeu campanhas de conquista, submetendo a seu domínio vários grupos étnicos de uma vasta região. Para comemorar essas vitórias, Pachacuti ordenou a construção de várias propriedades reais, uma em Pisac, outra em Ollantaytambo e uma terceira que se tornaria a mais famosa de todas, Machu Picchu. Nas décadas seguintes, o Império Inca cresceu rapidamente. No final do período pré-colombiano, por volta de 1450, os Incas já dominavam um território com cerca de 3.000 quilômetros de extensão, que ia da atual Colômbia até o extremo sul do Chile. Sua população era de aproximadamente 15 milhões de pessoas, portanto maior do que a população de toda a Europa naquela época. E o controle administrativo de todo esse vasto império era feito por meio de um sistema de amarras, de nós, chamados quipos. Os cordéis eram produzidos com fibra de algodão ou com o pelo das lhamas e alpacas. Desse modo, fazia-se o recenseamento do povo, registravam-se os tributos, controlava-se o número de guerreiros, administrava-se a produção agrícola e documentavam-se até mesmo as principais ocorrências na rotina da nação. Em 1526, conquistadores espanhóis tiveram seu primeiro contato com as terras incas. A riqueza que encontraram, especialmente em ouro e prata, aguçou sua cobiça. Embora em desvantagem numérica, os espanhóis possuíam cavalos, armaduras, armas de fogo, canhões e longa experiência em tática de guerra. Além disso, conseguiram o apoio de tribos locais que estavam insatisfeitas com o domínio dos incas. Em pouco tempo, a população inca foi cruelmente dizimada e o império ruiu. Na tentativa de proteger seu patrimônio, os incas apagaram os caminhos que conduziam às remotas propriedades reais. Machu Picchu nunca foi encontrada pelos conquistadores espanhóis. Eventualmente, caiu em total esquecimento, virou ruína. Por volta do ano 1900, a Universidade da Califórnia, em Berkeley, era uma das poucas nos Estados Unidos a oferecer um curso sobre a história da América Latina. Um de seus alunos era um jovem chamado Hiram Bingham, filho de um missionário protestante. O curso despertou tanto seu interesse que, ao graduar-se, ele foi para Harvard fazer um doutorado em História da América Latina. Mais tarde, tornou-se professor da Universidade de Yale.
Em 1908, Bingham veio a Santiago do Chile para um congresso científico. Na volta, ele passou pelo Peru e conheceu algumas ruínas do antigo Império Inca. Encantado com tudo o que viu, ele entusiasmou-se com a ideia de explorar as cidades incas. Em 1911, ele finalmente conseguiu voltar ao Peru. E, guiado por camponeses locais, embrenhou-se nas matas e nas montanhas andinas. No dia 24 de julho, já exausto de caminhar por tantas horas, o pequeno grupo parou no cume de uma montanha e, como mais tarde escreveu o próprio Bingham, de repente, nos encontramos no meio de um emaranhado de paredes pequenas e grandes, cobertas pela selva. Surpresa seguiu-se a surpresa, até que nos demos conta de que estávamos no meio das ruínas mais fantásticas que jamais alguém havia encontrado no Peru. Sem querer, eles haviam descoberto Machu Picchu. Algumas poucas pessoas já haviam notado aquelas ruínas antes, mas ninguém lhes deu grande atenção. Bingham, por sua vez, graças ao treinamento acadêmico que recebera, foi capaz de imediatamente perceber sua enorme importância. Em um de seus relatos, ele escreveu: "O caráter superior da obra de pedra, a presença desses edifícios esplêndidos e do que parece ser um número extraordinariamente grande de moradias de pedra, finamente construídas, levaram-me a acreditar que Machu Picchu poderia ser a maior e mais importante ruína descoberta na América do Sul desde os tempos da conquista espanhola." E ele estava absolutamente certo. Desde então, visitantes do mundo inteiro ficam extasiados ao contemplar tanta beleza e perscrutar os mistérios desse sítio arqueológico. Quando eu cheguei, para poder adentrar nesse sítio arqueológico, e você olha essa região de cima da montanha, sinceramente é algo assim impressionante, como se você estivesse dentro de um quadro, dentro de um livro de história. E quando você entra nesse sítio arqueológico, aí você vê toda a estrutura arqueológica que tem da história inca, na realidade do Império Inca. Enfim, é um passeio maravilhoso, eu me emocionei e muito, e espero que um dia vocês tenham a mesma oportunidade que eu tive de fazer esse passeio. O nome Machu Picchu, na língua quichua, significa montanha velha. À sua frente, altaneira, ergue-se a montanha nova, Huayna Picchu. E 400 metros abaixo, no fundo do vale, serpenteia o rio Urubamba. Tanto o rio quanto as duas montanhas eram consideradas sagradas pelos incas, e sua posição privilegiada permitia observar sem obstruções os também sagrados corpos celestes. No ponto mais elevado de Machu Picchu, encontra-se uma pedra delicadamente esculpida que se alinha com os pontos cardeais e era utilizada para registrar a passagem do tempo como se fosse um relógio solar. Seu nome, Intihuatana, significa lugar onde se amarra o sol.
A única construção de Machu Picchu que possui paredes curvas é o Torreón. Pesquisadores concordam que essa torre era um instrumento para observações astronômicas que, graças à posição de suas janelas, permitia predizer com muita precisão a ocorrência do solstício. Era um verdadeiro templo dedicado ao Sol. A maioria das construções, porém, tinha função administrativa ou residencial. Como regra, são prédios retangulares, construídos com blocos de granito finamente esculpidos que foram cuidadosamente montados e depois trabalhados até terem uma superfície lisa. Existem cerca de 200 edificações em Machu Picchu com capacidade para acomodar entre 500 e 1.000 pessoas. O fantástico cenário, as belas residências, uma abundante fonte de água e os terraços que produziam saudáveis alimentos asseguravam uma vida bastante confortável em Machu Picchu. Uma vida que foi solapada pela ganância e crueldade de conquistadores estrangeiros. Machu Picchu é um impressionante monumento que nos ajuda a lembrar do que a humanidade tem de melhor e de pior.